Olá pessoal, aqui é Bonamigo, advogado de contratos públicos. Hoje a gente vai falar sobre o empenho na perspectiva do contratado. Espero que tu goste do vídeo. Chegou o empenho, comemora, excelente, significa que teremos fornecimentos para a administração pública, isso é maravilhoso, excelente. O empenho é um momento importante, porque o empenho é o ato da autoridade competente que contrai obrigações em nome da administração pública. Essa obrigação ela não é exigível de plano, logo da emissão do empenho, porque a gente ainda vai precisar fazer a entrega correspondente, vai precisar ocorrer o recebimento provisório, o recebimento definitivo com o atestamento, e depois disso vai acontecer a liquidação formal do empenho. Com a liquidação formal do empenho, nós teremos já uma exigibilidade plena para essa determinada obrigação da administração pública. Isso permitirá, inclusive, se eventualmente não acontecer o pagamento por falta de caixa ou alguma omissão da administração pública, o contratado público poderá ir até o Poder Judiciário afirmando que essa dívida já foi formalmente reconhecida pela administração pública, tendo um caminho muito mais tranquilo no bojo do processo judicial. Claro que nós não queremos isso, porque, afinal de contas, sempre há uma dúvida se a administração pública irá pagar os seus precatórios em prazo razoável. Até aqui há um mito enorme na contratação pública que diz que a administração pública sempre paga. Pode pagar sempre, né? Não se sabe se é para a gente, se é para os nossos netos e também não se sabe se vai pagar na sua inteireza ou se vai pagar sem juros, correção monetária ou até num regime especial de precatórios, capando 40% do valor do precatório ali na cabeça. Então, esse mito que é vendido por muito consultor na área de licitações muitas vezes não se aplica. Mas certamente quando a gente fala de empenho, ter um empenho na mão e consultar se o empenho é válido antes de fazer as entregas é algo muito relevante. Nós temos um cliente que nós ajudamos na nossa mentoria em contratos públicos que, antes de fazer a remessa da mercadoria para um estado da federação, identificou que o empenho havia sido cancelado. Veja bem, quer dizer, ele recebe um empenho, o contratado recebe um empenho, ele organiza para fazer a entrega, quando ele vai dar a saída da mercadoria, ele dá uma conferida no portal de transparência e o empenho está cancelado. O que fazer numa hora dessas? Eis a questão. Mas deixa eu dar um passo para trás aqui. O empenho, então, é esse ato emitido pela autoridade competente, muitas vezes é o secretário de uma pasta, ele pode inclusive delegar essa competência em determinadas circunstâncias, hipótese em que aquele que delega assume uma grande responsabilidade em eleger a pessoa adequada e em fiscalizar a pessoa adequada. O ordenador de despesas, então, ele está muito conectado com a emissão das notas de empenho e com os próprios empenhamentos, né? Uma coisa é empenhar, outra coisa é emitir a nota de empenho, que é o instrumento que formaliza que a obrigação foi efetivamente empenhada. No fluxo da administração pública, o empenho ele serve como uma maneira de fiscalização de que as obrigações assumidas pela administração pública, pela administração direta, pelas secretarias das pastas, elas foram autorizadas pelo Poder Legislativo pelas leis orçamentárias. Quando é emitido o empenho, é subtraído da dotação orçamentária o valor correspondente. Mas o caminho mesmo do empenho, ele até antecede a emissão da nota de empenho, com o que a gente chama, muitas entidades federativas chamam de nota de pré-empenho. Porque, afinal de contas, quando a gente vai licitar, antes disso, a administração quer ter já a reserva da dotação orçamentária correspondente, de forma que a gente pode fazer uma simplificação na perspectiva do contratado em que a emissão de um pré-empenho, há uma contratação, a emissão do empenho. Há uma discussão grande se contrata antes, emite depois o empenho, ou emite o empenho e depois emite o contrato. Mas a verdade é que o empenho que nós pegamos na mão para depois verificar se o empenho é válido ou não, se tem ali a atribuição dos recursos em montante adequado ou não, ali já consta o nome do contratado público. Então, o processo de contratação, como regra geral, ele é anterior à emissão da nota de empenho. Outro fato muito curioso, lidando com o ciclo financeiro do contrato público para evitar inadimplementos, evitar glosas, evitar punições e assim por diante, que é algo importante do nosso dia a dia, foi o caso de um grande estado da federação que emitiu um empenho de valor muito inferior ao valor da obrigação. Ao dialogar com o ordenador de despesas, ele disse o seguinte, é que aqui nós temos a cultura de fazer o empenho em valor simbólico. Vejam que perigo isso. Emitir o empenho em valor inferior à obrigação significa que, naquele momento, o contratado público não tem nenhuma garantia de que existe dotação orçamentária, existe autorização orçamentária para fazer frente a essa determinada despesa.
Então é um grande risco e, acima de tudo, é uma grande ilegalidade. A administração contrair obrigações sem um empenho prévio, o empenho ele necessariamente deve ser prévio ao ato de contrair obrigações, então emitir o empenho de valor inferior à obrigação que está sendo contratada caracteriza uma ilegalidade grave, inclusive de índole criminal, e responsabiliza o próprio ordenador de despesas. Aquele que se submete a fazer uma entrega para a administração pública sem um empenho válido, arrisca com uma boa dose de probabilidade precisar de processos administrativos de reconhecimento de dívida que vão demorar meses ou anos para serem respondidos. Isso é uma má ideia, não é um bom caminho. O empenho, então, por fim, ele é essa garantia ao contratado público de que há dotação orçamentária suficiente. E é um erro muito comum dos contratados públicos em presumir que, porque há empenho, necessariamente há disponibilidade de caixa. Isso não é verdade. O empenho ele é meramente uma reserva da dotação orçamentária e ele não implica que necessariamente há saldo financeiro para fazer frente a essa despesa. Ali a gente vai precisar começar a conversar sobre fontes de recursos para verificar a disponibilidade de caixa efetiva da administração pública. Então, o empenho é uma coisa, ter disponibilidade de caixa é outra coisa totalmente diferente. E tanto é que, periodicamente, quando acontecem frustrações de receitas ou despesas inesperadas, bimestralmente a administração deve emitir os seus decretos de contingenciamento de despesa para fazer um ajuste entre a previsibilidade financeira de caixa e a previsibilidade de receita orçada na lei orçamentária. Então, o contratado público deve ficar alerta e atento para evitar escorregar nessas cascas de banana e, com isso, evitar o inadimplemento, que muitas vezes é provável quando nós não temos um instrumento de empenho, que a gente pega na mão, a gente lê ele, a gente verifica que requisitos do empenho estão lá e, a partir do conteúdo desse empenho, poderemos antecipar prováveis inadimplementos, principalmente com entidades federativas, estados e municípios que estão em grave situação financeira. Então fique atento com relação a isso. O empenho, ele é uma reserva orçamentária da lei orçamentária, que é anual. Logo, ao final de cada exercício, as obrigações empenhadas e não formalmente liquidadas, na virada do ano, se tornarão despesas extra-orçamentárias e serão inscritas no que a gente chama de restos a pagar não processados. Já as despesas que foram liquidadas dentro do exercício e não pagas, serão pagas no exercício seguinte como despesas extra-orçamentárias na qualidade de restos a pagar processados. Agora, se existem novas entregas, é um contrato que começou em junho de um ano, vai até maio do ano seguinte, então esse contratado público irá dialogar com dois empenhos diferentes, porque no início do ano subsequente será emitido um novo empenho que irá alocar dotações orçamentárias do novo exercício que está chegando agora. É uma boa prática aos contratados públicos, no início do ano, dar uma olhadinha nesse novo empenho e verificar se ele tem validade. Isso é importante para que não exista um soluço de continuidade com relação aos pagamentos periódicos da administração. Então, na perspectiva do contratado público, o empenho ele é muito importante, não garante a ausência de dores de cabeça, mas certamente há uma recomendação importante de que o contratado público se acautele, pegue na mão esses empenhos. E se você tiver mais dúvidas, se o seu setor financeiro tem dores de cabeça com a administração pública, com inadimplementos, glosas, esses atrasos periódicos de 90 dias, ausência de pagamento de juros e correção monetária, nós nos tornamos autoridades nessa área e vai ser um prazer ajudar você. Lembre-se, busque um advogado especialista e boas vendas ao governo.